Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas.
O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém? Salmos 29, Vícios e Pensamentos. Como a voz de Deus quebra prisões mentais. Salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim,
O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Peço, por favor, encaminhe este vídeo para quem precisa tanto quanto você. Com apenas um clique você pode, sem abençoar alguém. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Amém?